Meu nome é Wesley Ribeiro Campos, sou professor adjunto de oftalmologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, integrante do setor de veite, inflamação ocular, do Hospital São Geraldo. Nosso tema nesse momento é falar sobre o olho vermelho. O olho vermelho é um capítulo muito importante dentro da oftalmologia. Ele é muito estudado para que o oftalmologista tenha condições de fazer um diagnóstico diferencial, que muitas vezes uma paciente com olho vermelho pode ter uma situação de um quadro banal, um prognóstico muito bom, mas às vezes ele pode estar em frente a um paciente com um quadro grave, com um prognóstico ruim, e para isso, para o diagnóstico diferencial entre essas possibilidades, o oftalmologista é preparado, e esse capítulo de olho vermelho é um capítulo muito importante, não só na formação do oftalmologista, como também no ensino das residências. No nosso caso, no curso de graduação, o que nós queremos é que o médico generalista, aquele que não é especialista, aquele que vai ter no seu consultório a possibilidade de encontrar um paciente com olho vermelho, aquele que no seu ambulatório, aquele que estando numa situação de um posto de saúde, um pronto-socorro, ele vai ter que se deparar com um quadro de olho vermelho, um paciente nessa situação. E nós estamos querendo ensinar a vocês o que observar para se fazer o diagnóstico diferencial, mesmo na ausência de um oftalmologista, de um especialista ou de um consultório oftalmológico padrão. Para isso, nós vamos começar a conversar com vocês sobre esses dois tópicos, olho vermelho com trauma e olho vermelho sem trauma. O olho vermelho com trauma, como nós estamos vendo esses slides mostrando quadros graves de lesão ocular pelo traumatismo, essa aula vai ser dada por um dos outros professores durante esse curso. Então, o que nós vamos cuidar nessa aula especificamente é o olho vermelho sem trauma, que pode estar associado a alterações nos anexos oculares e no bulbo ocular. Essas alterações das várias estruturas podem causar o vermelho nos anexos e no bulbo, como nós vimos no slide anterior. Nos anexos são inflamações das pálpebras e região periorbitária, anomalias palpebrais como o entrópico, nesse slide mostramos uma inversão da margem palpebral, em que a margem e os cílios estão tocando diretamente na conjuntiva bulbar e na córnea. O ectrópio, que é uma eversão da pálpebra, quer ser superior ou inferior, fazendo que haja uma alteração na mecânica palpebral. O lagoftalmo, como nós vemos nesse slide aqui, o paciente com paralisia da hemifácie direita, devido a um tumor na hemifácie que houve lesão do facial, e com isso você perde o tônus do orbicular, um desabamento da pálpebra inferior. E essa alteração na mecânica palpebral faz com que haja um acúmulo de lágrima, uma falta de lubrificação, levando muitas vezes a infecções, a um olho vermelho. Inflamações do sistema lacrimal, doença orbitária, no bulbo ocular, alterações na conjuntiva, na esclera, doenças da córnea, uveites, glaucoma. Então, para a gente tentar caracterizar bem essa questão do olho vermelho, é importante a anamnese. Tem que ser uma anamnese ocular dirigida, tentando caracterizar os sintomas, a duração desse olho vermelho. É pouco tempo, questão de horas, questão de dias, de semanas. Ela é uni ou bilateral. Essa manifestação é aguda? É crônica? Houve um evento desencadeante? Algum fator que precipitou o aparecimento desse olho vermelho? Já teve episódios prévios? Já fez algum tratamento? É recidivante, recorrente? Alerta para esses sintomas perigosos. Vamos perguntar sobre baixa de visão associada, se existe uma dor ocular intensa associada, se existe uma visão de halos associada. Porque sintomas associados levantam suspeitas diagnósticas que nos ajudam no diagnóstico. Prurido, coceira, alergia, olho seco.
queimação, lacrimejamento, olho seco, blefarite. Sensação de areia, pode ser um corpo estranho que esteja presente ali, retido. Triquíase, uma conjuntivite aguda. Uma dor palpebral localizada, mordelo, interno ou externo, calásio. Paciente com secreção mucopurulenta, vamos pensar numa conjuntivite bacteriana. Uma dor muito intensa, paciente com úlcera de córnea, esclerite, uveíte, glaucoma agudo. Paciente com olho vermelho, com sintomas de náusea, vômitos, dor ocular intensa, visão de halos. É uma história muito sugestiva de glaucoma agudo, ainda mais se for um paciente idoso e as manifestações às vezes acontecem mais à noite, de madrugada. E queixo de fotofobia intensa, como nos casos de olho vermelho associados ao uveíte, ceratite e úlcera de córnea. Saindo da anamnese, vamos para o exame oftalmológico. Então, é fundamental registrar a acuidade visual para longe, com correção, com a melhor correção que ele tem. Está diminuída? Opa, é um sinal de gravidade. É importante saber disso. Vamos para o exame ocular externo. A vermelhidão está localizada? Ela é difusa ao redor da córnea? Quando você tem uma vermelhidão ao redor da córnea, chamada hiperemia pericerática ou pericorneana, isso é um sinal de gravidade. A vermelhidão palpebral é localizada? Pode ser um ordelo, um calásio. Existe uma inflamação periorbitária localizada, como no caso da dacroadenite, uma inflamação da glândula lacrimal, ou uma dacrocistite, uma inflamação do canal nasolacrimal? Existe uma inflamação periorbitária difusa, pode estar em frente a uma celulite orbitária. Observar bem alterações na conjuntiva bulbar, esclera, córnea e a pupila também estão alterados. A pressão intraocular está aumentada. Esse olho está com uma pressão elevada. Como é que você vai poder avaliar isso se você não tem um tonômetro? Você pode utilizar uma técnica de tonometria bidigital, em que você faz uma compressão alternada com o indicador de cada mão, pedindo o paciente para olhar para baixo, e você fazendo essa alternância, uma compressão alternada do bulbo ocular, você vai poder ter uma noção se aquele olho tem uma pressão baixa, normal ou elevada. Às vezes a pressão é tão alta que fica quase pétrea essa compressão pelo indicador. E você pode comparar com outro olho contralateral. Você vai ter uma ideia, uma comparação, para poder avaliar se aquele olho está realmente com a pressão intraocular aumentada. Então vamos ver um pouco sobre olho vermelho e alterações associadas aos anexos oculares. Por exemplo, alterações nas pálpebras, a blefarite, nesse slide aqui no centro. Você tem uma inflamação causada, na maioria das vezes, pela Staphylococcus, faz parte da flora normal do olho, mas pode estar associada também com rosácea, pode estar associada com tuberculose, pode estar associada com sífilis, uma série de outras doenças, quer infecciosas ou não infecciosas. E quais são os sinais e sintomas? Prurido, crostras, como a gente vê nesse slide aqui, os cílios estão coagulados. Amadarose, que é uma diminuição dos cílios, você pode perder todos os cílios devido ao processo inflamatório. Aqui nós temos um caso, uma blefarite bem grave, chamada blefarite ulcerativa, que você tem nas fases de cicatriz uma diminuição da espessura da margem palpebral e deixa uma alteração estética muito importante. Então o tratamento, o diagnóstico de uma blefarite causando olho vermelho é muito importante. Ou você pode ter um ordelo interno, que você forma quase um abscesso palpebral pelo processo obstrutivo na glândula de Meibomius. As meibomites, que pode levar a um quadro de olho seco e também pode causar questão de uma hiperemia, de um olho vermelho. Alterações do sistema lacrimal, no caso de uma inflamação das glândulas lacrimais, é uma dor, uma vermelhidão e um edema no terço externo da pálpebra superior, dando essa famosa pálpebra em forma de S. Geralmente acomete crianças e adultos jovens. É uma infecção viral ou bacteriana, por Staphylococcus streptococcus, em forma da glândula lacrimal.
quer seja na parte orbitária, quer seja na porção palpebral. Lembrar que celulite, cordel, calásio, tumor e pseudotumor podem apresentar um aspecto semelhante da necessidade de fazer um diagnóstico diferencial nessa situação. E a daxicistite, que pode ser aguda e pode ser crônica, devido a uma obstrução do ducto nasolacrimal, que você vai ter, por causa dessa obstrução, uma dificuldade de drenagem da lágrima para o nariz, há uma retenção, com isso há uma dilatação de todo o saco lacrimal, devido à presença dessa lágrima retida, e pode haver, então, pelo processo de uma lágrima retida represada, a formação de uma infecção, formando uma daxicistite crônica ou aguda, e que pode se manifestar formando essa ectasia aqui no canto interno, muitas vezes associada também com conjuntivite, um olho vermelho. E na órbita? Aqui um slide mostrando o septo orbitário, uma estrutura na pálpebra que separa o que é intraorbitário e o que está extraorbitário. O que é pós-septal, que está dentro da órbita, o que é pré-septal, que está anterior à órbita. Então, uma celulite pré-septal, como é o caso desse paciente aqui, existe um edema, um eritema difuso de toda a pálpebra, com olho vermelho, e é anterior ao septo orbitário. Geralmente é secundário a uma inflamação lacrimal ou palpebral. Ao exame desse caso, a acuidade, a pupila e a motilidade estão normais, não há proptose. Isso é um dado importante, separado do que a gente fala de celulite orbitária, que é porque a inflamação e do conteúdo orbitário que se localiza atrás do septo orbitário. Como a gente vê aqui, essa na tomografia é um abscesso orbitário, deslocando temporalmente e posteriormente o bulbo ocular. Então, por causa dessa proximidade, dessa total possibilidade de passagem desse processo inflamatório infeccioso para o sistema nervoso central, pode haver complicações como trombose do fígado cavernoso, meningite, encefalite, originando o risco de vida até mesmo de cegueira. Geralmente são associados a inflamações nos seios paranasais que estão inflamados e infectados. Então, no exame você vai notar que existe uma motilidade ocular prejudicada e dolorosa. A visão está diminuída, pode haver até mesmo um defeito pupilar aferente relativo. E na fundoscopia, um edema do nervo óptico, do disco óptico, indicando envolvimento do nervo óptico nesses casos. E no caso do bulbo ocular, pelo menos 6 entidades entram no diagnóstico diferencial, que pode levar a um olho vermelho: hemorragia conjuntival, conjuntivite aguda, glaucoma agudo, úlcera de córnea, esclerite e uveíte. Nós vamos tratar sobre cada uma. Importante, está vendo esse olho vermelho? A anamnese, o exame físico do olho vão permitir que se localize o local e determinar a etiologia ou causa provável. A maior frequência, a maior prevalência são as infecções conjuntivais, as conjuntivites, quer seja por infecção viral ou bacteriana, quer seja por inflamação alérgica ou autoimune. E muito mais raramente, um glaucoma agudo, em que você tem uma elevação aguda da pressão intraocular. No caso da hemorragia subconjuntival, é um sangue que está localizado atrás da conjuntiva. Isso é muito comum, o paciente às vezes acorda pela manhã e se depara com esse olho vermelho. Ou muitas vezes está andando e alguém fala para ele: o que está acontecendo, o seu olho está vermelho? Ele leva um susto, vai no espelho e nota que está essa situação. Ela pode acontecer de modo espontâneo. A pessoa vai tossir, vai assoar o nariz, faz um esforço, um tipo de manobra de Valsalva, e rompe um vaso. Nesses casos, a visão é normal, não tem dor. Então, as causas, muitas vezes você não consegue descobrir qual é a causa, muitas vezes você tem um quadro de olho seco, você tem pacientes associados com coagulopatia, com hipertensão arterial, com diabetes, e nesses casos a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial das causas dessa possibilidade do olho vermelho. A conjuntivite bacteriana.
Qual é o achado? Uma secreção purulenta. A gente vê, nesse caso aqui, fundo de saco, uma discreta secreção catarral aqui. Mas olha só nesse outro slide. Uma secreção purulenta abundante, com edema. Olha só essa criança com uma secreção purulenta, um edema. Você não consegue nem abrir a pálpebra devido à quantidade de secreção nesses casos. Os agentes mais comuns de conjuntivite é o estáfilo, o streptococcus, a hemorragia influenza, mas cuidado. Esses dois casos aqui, pode ser uma conjuntivite gonocócica. São muito graves, porque o gonococo ele perfura a córnea rapidamente e pode causar uma perda da visão, uma perda da possibilidade de visão nesse paciente pela agressividade com que o gonococo agride o tecido ocular. Nesses casos, tente fazer um diagnóstico o mais rápido possível e tente ser encaminhado o mais rapidamente para um especialista. E a esclerite? Nós sabemos que é a camada mais externa, chamada camada fibrosa ou túnica fibrosa, é constituída pela córnea, que é transparente, e pela esclera, que é opaca. A esclera é recoberta, na sua parte mais anterior, pela conjuntiva. Então, quando a gente tem uma inflamação da esclera, a gente vai verificar que existe uma hiperemia, uma congestão mais profunda, que pode ser difusa ou setorial, ou localizada. Você não tem secreção, o paciente não apresenta secreção na conjuntiva. Os sinais e sintomas são muito importantes, porque geralmente ela vem associada a uma dor muito importante, a um intenso desconforto ocular. E decorre uma inflamação do colágeno escleral. A esclera está inflamada. Esses vasos episclerais superficiais e profundos, eles vão estar dilatados. Etiologia, tem casos idiopáticas, mas pode estar associadas a doenças não infecciosas, tais como vasculite sistêmicas, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, entre várias outras possibilidades, mas como infecção, como a sida, tuberculose e outras possibilidades. E a úlcera corneana? É uma emergência ocular. Olha só, a córnea é transparente, mas devido a essa lesão, essa úlcera, ela perdeu transparência porque houve um infiltrado naquele colágeno corneano, diminuindo a transparência e com isso levando a uma diminuição da acuidade visual, principalmente se é localizada bem no centro da córnea, que está bem em frente à pupila. Então, nesse caso, a gente vê que os pacientes estão com uma perda de visão muito intensa. E a gente vê aqui a presença de um hipópio, que é uma deposição de material inflamatório. Nesse caso, como foi uma ceratite infecciosa, aqui também nós temos a presença de micro-organismos. Esse hipópio é uma coagulação do humor aquoso que se precipita. E esse humor aquoso se encontra na câmara anterior, que é esse espaço que existe entre a córnea, a íris e o cristalino. E essa deposição em nível líquido a gente vê a presença desse sinal de gravidade. E as uveites? São as queixas e sintomas. Uma dor intensa, dor que se irradia para a fronte, o olho sensível à palpação, existe uma fotofobia, existe um lacrimejamento sem secreção, o paciente reclama muito de diminuição da visão, e um dos sinais é a miose. No caso de uma inflamação da íris, porque nós estamos de uveíte, nós falamos da úvea, inflamação da úvea, que é a inflamação da íris, do corpo ciliar e da coroide, como nesse caso aqui, que é um paciente com uma uveíte anterior aguda, secundário a uma espondilite anquilosante, a pupila está em miose. E interessante que muitas vezes ela não fica mais regular, uma pupila redondinha, porque vai havendo uma aderência da íris com o cristalino, formando as chamadas sinéquias posteriores, de que a pupila fica toda irregular, ela não fica mais aquela pupila redonda. E você tem associado, além dessa miose, uma hiperemia pericerática pericorneana, que denota um processo inflamatório intraocular. O glaucoma agudo, história é que você tem a dor ocular muito intensa, náuseas e vômitos, halos coloridos ao redor das luzes, edema de córnea por causa disso, uma visão borrada, associada à cefaleia devido à intensa dor causada pelo aumento muito rápido da pressão intraocular, de 10, 12, vai para 50, 70. Aí o olho está vermelho,
A pupila fica ovalada, midriática, fixa, porque não responde devido a uma isquemia dos vasos ilhanos pelo aumento da pressão intraocular. A pressão intraocular está muito elevada, uma visão borrada. Esse quadro aqui é uma tentativa de facilitar ao médico, se ele tiver, fazer um diagnóstico diferencial entre essas 6 entidades: conjuntivite aguda, úlcera de córnea, uveíte, glaucoma agudo, hemorragia conjuntival e esclerite. Então, quais são os tópicos que vão nos ajudar nisso? Lateralidade. É unilateral, é bilateral, está associada à baixa de visão, existe dor, queixa de dor, existe secreção, existe hiperemia conjuntival, qual é o tipo dela? A córnea está alterada? O tamanho da pupila está alterado? Aí existe uma reação pupilar alterada? A pressão intraocular está normal, está alterada? E no final, um sinal, um teste, uma dica que vai nos ajudar a pensar naquela entidade. Por exemplo, na conjuntivite aguda, geralmente ela é bilateral. Não existe baixa de visão, não existe dor, a secreção é moderada para abundante, a hiperemia é difusa, mas a córnea é límpida, a pupila e a reação pupilar estão sem alterações e a pressão intraocular está normal. Qual é a dica? Uma secreção purulenta bilateral associada a um olho vermelho. E a úlcera de córnea? Geralmente é unilateral. Existe uma baixa de visão, por causa do infiltrado corneando. A dor é moderada, porque a córnea é muito inervada. Um processo inflamatório infeccioso ali leva a dor. Secreção moderada. Existe uma hiperemia conjuntival pericorneana, pericerática. E na córnea? Ela não é límpida. Existe uma mancha cinza, branca, uma opacidade, que se cora com a fluoresceína, que é um corante que a gente deposita no fundo saco inferior, e nas lesões da superfície ocular, onde tem uma lesão epitelial, ela se cora de verde. Então, dá para a gente avaliar muito bem a presença de uma lesão ulcerada na córnea. Pupila e reação pupilar e pressão intraocular estão normais. E qual é a dica? Existe uma lesão corneana corando com fluorescina com olho vermelho. No caso das uveites, geralmente unilateral, discreta, a dor é moderada, nós falamos da baixa de visão, é discreta, a secreção é ausente, existe uma hiperemia pericorneana, geralmente a córnea é límpida, existe a miose, às vezes até mesmo as alterações na forma da pupila devido às sinecas posteriores. Existe uma reação mínima da reação pupilar por causa da miose. E a pressão intraocular está normal. Qual é a dica? Paciente com dor moderada, hiperemia pericorneana e miose, e olho vermelho. No glaucoma agudo, geralmente unilateral, uma baixa de visão moderada para intensa, uma dor intensa, uma secreção ausente, uma hiperemia conjuntival difusa devido ao processo muito intenso de dor e aumento da pressão intraocular. A córnea está fosca devido ao edema difuso epitelial estromal infiltrado devido à pressão intraocular muito alta. Uma midrise média e reação pupilar não existe. Pressão intraocular muito elevada. Qual é a dica? Paciente com pressão intraocular aumentada, uma dor ocular intensa, geralmente em paciente idoso com olho vermelho. Hemorragia conjuntival, geralmente unilateral, a baixa visão está ausente, a dor ausente ou discretamente presente, a secreção está ausente, hiperemia localizada ou difusa, a córnea está límpida, pupila e reação pupilar normais, a pressão intraocular normal. Qual é a dica? É uma vermelhidão de aparecimento súbito e um sangue localizado na conjuntiva. E a esclerite? Geralmente unilateral. Baixa de visão não existe normalmente. A dor é muito intensa. A secreção ausente. Existe uma hiperemia que pode ser localizada ou difusa.
uma córnea está límpida, o tamanho da pupila, a reação pupilar e a pressão estão normais. Qual é a dica? A vermelhidão é profunda, a dor é intensa e uma ausência de secreção. Últimas considerações. Este quadro esquemático que nós mostramos no slide anterior pode ser usado mesmo na ausência de um consultório oftalmológico padrão. Você, avaliando 6 tópicos, examinando o paciente com cuidado, é possível você chegar a um diagnóstico correto na presença de um olho vermelho. Anamnese, que são exame oftalmológico com ectoscopia e inspeção, tanto dos anexos oculares quanto do bulbo ocular. O foco luminoso de boa qualidade, uma lanterna potente, o paciente confortavelmente assentado numa cadeira. Todos esses dados vão possibilitar ao médico condições de se orientar adequadamente sobre o possível diagnóstico. O que você deve valorizar nesse diagnóstico diferencial? O quadro é grave? Como é que você pode suspeitar que aquele quadro é grave? Dor. Uma suspeita de gravidade. Esclerite, úlcera de córnea, glaucoma agudo, uveiite aguda. Tem alteração de pupila? É um sinal de gravidade. Se existe miose, a suspeita de alguma uveiite aguda. Se existe midríase, de glaucoma agudo. Existe baixa de visual? Sinal de gravidade. A baixa visual acontece nos casos de úlcera de córnea, glaucoma agudo e uveiite aguda. Existe uma hiperemia pericorneana, pericerática, no caso de glaucoma agudo, de uveiite aguda e úlcera de córnea. Quando o quadro é grave, encaminhar. Quais são os sinais de gravidade mesmo? Baixa visual, alteração pupilar, dor e hiperemia pericerática. Lembrar, o olho vermelho pode ser grave. Anamnese, exame físico e conhecimento dos sinais de gravidade vão permitir se fazer um diagnóstico diferencial dos casos graves dos banais. Na dúvida, encaminhe. Isso aqui é uma foto do Hospital São Geraldo, que nesse ano de 2020 estamos comemorando 100 anos de existência. Muito obrigado.